beleza. Tô aqui com o Paulo Bruno Rodrigues, Aí meu sim, irmão, moleque. galanzinho também. Amo também de paixão esses dois. E a gente vai falar sobre lei da atração. Lei da atração. Um desses mestres, esse é o mestre aqui que me ensinou mais sobre a lei da atração. Legal. Mas eu fiquei conhecendo a lei da atração por esse versículo aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Porque eu era adventista, né? Sempre fui. Agora, hoje eu não sou mais. Tá rebelde. Mas, Então, mas eu fiquei conhecendo basicamente por esse versículo. Um amigo meu também, Henrique, que acho que ele me apresentou o livro O Segredo. Eu tinha até um preconceito, mano, essa porra é do demônio, velho. Eu não vou usar, não, tipo, deve ser, sei lá, amarração. Aí conforme eu comprei o livro mais pra frente, e aí eu fui tendo os primeiros contatos, né, com Bob Proctor também, que é um dos grandes disseminadores. Inclusive eu vejo até, não recentemente, mas eu vejo frequentemente assim os vídeos dele, né? Já vi bastante já do canal dele. Que ele é um principal disseminador disso aí. Então, o Paulo Bruno também, um monstro que me ajudou com a lei da atração. Obrigado. Que eu até final de 2018 que eu saí da CLT, quando Foi. eu montei a minha empresinha, Tem gastei esse monstro. tudo o histórico de conversa no WhatsApp lá. Estou sofrendo no trânsito. Então, a gente... Nossa! E a gente já dá pra falar já de vibração, né, Paulo? Porque Sim. eu vibrava baixo, né? Eu ficava preso, né, nessa vida de CLT, eu não estava feliz com aquilo, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu vi o tempo que eu perdi em trânsito, ter que ficar agradando o chefe, enfim, são várias... E essa vibração é nada mais do que a gente está sentindo emanando dentro da gente, né, Paulo? Perfeito. Então, o que você me falou no comecinho lá? Você lembra mais ou menos que você emitiu dessa... Não, primeiramente a gente atrai o que a gente emana, né? O universo ele não fala inglês, não fala português, ele fala a língua vibracional. Então é óbvio que se você emite alegria, se você emite prosperidade, você vai receber prosperidade, porque a gente está regido sobre a lei do eletromagnetismo, uma das leis que regem o universo. Então, o que eu falei pra você, eu falei, se você de fato almeja mudar a sua vida, não pensa nos problemas, pensa na solução. Na solução, né? Entendeu? Então as pessoas elas não conseguem, elas ficam nesse ciclo justamente porque elas ficam pensando cada vez mais no problema e esquecem da solução. E aí o que acontece? O universo não entende o não, né? Sim. Ele só vai entender aquilo que você tá mais, sabe, pensando, mais, como posso dizer, triturando na sua mente e acaba que torna a sua realidade. E eu aprendi também que é meio que uma linguagem intencional, né? Por exemplo, eu falava, eu não quero ficar preocupado. O seu corpo, a sua mente, ela não entende o eu não quero, ela não conjuga verbo, ela não sabe o que é sujeito, predicado. Então ela só está entendendo assim, o que você quer, o verbo, na verdade, preocupação, então só vai me dar mais preocupação, entendeu? Então foi isso que eu acabei aprendendo também, eu já tive até, isso me desencadeou uma gastrite também, né? Então isso meio que estava me consumindo. É uma maneira de usar, né? É isso que você falou. Tipo, o universo, na verdade, o que eu entendo, que ele entende o verbo. Ele não entende preposição, ele não entende o sim ou não. Sim, Então, eu não quero, sei lá, eu não quero ficar pobre. O universo ele só entende o quero e o pobre. Quero pobre. O não existe. Então Bate, você tem que bate aí pra cancelar. cancelado. Então você precisa vibrar, né, o seu desejo, né? Nunca o oposto, né? Nunca o negativo, sempre o positivo. Sempre positivo, Exatamente. O que você fez assim que você conquistou, Paulo? Não, é a lei da atração, porque ela é uma força universal que é tão presente assim quanto a gravidade. Se eu soltar meu relógio aqui, ele vai cair no chão. Vai cair Então no chão. é uma força universal, Sim. né? E ela existe independente de que você saiba ou não. De você querer ou não Se utilizar ela. eu pego o copo do Alan e faço assim, ele vai cair. Porque ele está regido sobre uma lei. Né? Nós estamos também regidos sobre uma lei, que é essa lei do universo. Então aquele carinha que está lá embaixo lá, então ele sabe que ele sabendo ou não, ele está usando a lei da atração, que ele está emanando a vibração Exatamente. dele. Perfeito. É igual, por exemplo, eu já dei até um exemplo do nosso amigo Gustavo Colasso sobre os funkeiros. Porque normalmente, se você pegar a base, a teoria dos funkeiros, alguns não vão saber sobre a lei da atração. Só que eles cantam de uma forma tão sentindo que eles são aquilo, e eles se tornam milionários, têm o carrão do ano, têm dinheiro e, poxa, sensacional. Eles são os melhores exemplos. Se você perguntar, sabe o que é a lei da atração?
Alguns vão saber, outros não vão saber, como usam indiretamente, né? Mas eles usam indiretamente. Começa como uma mentira, né? Começa como uma mentira. É um teatro. Eles acreditam tanto que se torna real. E você, Galanzinho, como que foi essa introdução aí? Como que você ficou sabendo da lei da atração? Foi por esse monstro também? Também, com o Paulo, a gente, na faculdade, em 2010, 2011, 2010. Primeira faculdade que a gente fez junto, de logística, e foi através do livro... Mas tem duas já, olha só. Foi através do livro do Joseph Murphy, do Poder do Subconsciente. Tá. Por quê? Porque, pelo menos no meu ponto de vista, tem uma relação enorme. A única diferença é o quê? Por exemplo, no livro O Segredo, é uma explicação com base em algo, vamos dizer assim, mais esotérico, seria. Sim. Eu também não acho muito científico. Eu acho ele muito bom, mas eu também não acho ele muito científico nessa parte. Não. O livro do Joseph Murphy, ele é um psicólogo. Isso. E escreveu esse livro em 1960, 65, mais ou menos nessa época. Então ele utilizou vamos dizer assim, de uma base científica para poder explicar. Então o livro tinha até aquela introdução muito interessante, por que algumas pessoas são felizes, outras tristes, por que umas saudáveis, outras são doentes. E aí ele vai tentando explicar que no final tipo assim, em resumo, em tudo, o que muda é a forma que a pessoa pensava. Aí ele trata o subconsciente, né? Que hoje as pessoas já conhecem como lei da atração, mas para mim é muito relacionado, é quase a mesma coisa. E pensando assim, desse ponto de vista científico, a gente tem várias camadas de cérebro, correto? Sim. O pensamento humano até então, sabe-se que ele é a mente que cria, e a mente é uma ferramenta. A mente não é você, eu não sou minha mente, eu sou minha consciência, e a mente é uma ferramenta. E a ferramenta, mente, cria os pensamentos, certo? Sim. Então isso não é algo abstrato. Que gera emoção também, né? Sim, isso é algo que tem uma frequência. O pensamento, ele tem a sua frequência. Entendeu? Então, no mínimo, mesmo que uma pessoa fale assim, eu não acredito, isso tudo é mentira, é balela. O mínimo que você pode observar é o quê? Só o fato de você pensar de uma maneira mais positiva e pensar no seu objetivo, né? Não pensar na parte ruim, pensar no que você quer e não no que você não quer. Isso mesmo que não existisse lei nenhuma, não fosse nada, vamos dizer assim, esotérico, sobrenatural, isso já seria uma melhora na sua qualidade de vida. Sim. Então, mesmo a pessoa que fala, não acredito em nada disso, tá bom, mas experimenta, faça o teste. Você passar uma semana só pensando... Ela utiliza sem acreditar, né? Exato. Mesmo que ela não acredite que tem um fundamento a mais, ela acha, não, é besteira. Mas faz o teste, muda a forma que você pensa, uma semana que você fizer isso. Começa a pensar só no positivo, para de assistir televisão, para de ver notícia ruim, para você ver se a sua qualidade de vida, se você não vai alcançar os seus objetivos de maneira melhor. Tirar o foco e colocar nas coisas boas. Sim. Né? Perfeito. Entende? Tipo, mesmo que não tenha, é algo que, pelo menos eu enxergo que existe, né? Que existe sim, e acho que está muito além do que a ciência convencional explica. Tá? Eu não sou anti-ciência, tá? Eu anti-ciência, não. Nada disso. Mas eu acho que tem mais coisas que a gente ainda não conseguiu explicar e que tem por trás disso. Sim. Pode ser, é uma ferramenta, é uma lei da natureza, ou é uma ferramenta para os humanos utilizarem, é uma forma de conexão. Então tem mais coisas profundas aí que a gente ainda não... A intenção da mecânica quântica era que espiritualidade e física trabalhassem juntas, mas o que aconteceu foi simplesmente uma separação, né? Então aqueles físicos que falam sobre a lei da atração, normalmente é cortado, porque ali você se aproxima mais da verdade última e a verdade última ela é pesada. Então, e a ciência também... Na verdade ela é leve, né? Só que ela é pesada porque a gente está... Por todos os meios que a gente está colocado aqui, né? Inserido. Então se tivesse que... Espiritualidade e mecânica quântica e física, né? Trabalharem juntos, cara, acaba a economia aí. Entendeu? Verdade. Só que os cientistas, né, eles ficam muito focados na matéria, no átomo, então aí ela já não foge tanto, ela já foge um pouco dessa área, principalmente a mecânica quântica. Né? Perfeito. Mas também tem vários experimentos, também dá fazer um podcast só de mecânica quântica também, né? Dupla fenda, né? Isso. Aí também dá pra gente, eu até lembrei aqui de um ponto, dá pra falar sobre as infinitas possibilidades, né? Que, por exemplo, eu Jonatas, entendo assim, quando eu quero uma coisa, que já funcionou bastante já, por exemplo, em 2011, a gente estava bem nesse exemplo de eu não sabia o que era direito a lei da atração nem nada. Sim. E eu queria muito uma moto, eu era apaixonado por moto. Ainda sou, né? Eu amo moto. Mas eu fiz esses mesmos esquemas, eu ficava olhando vídeo, eu ia na Honda, mano. Eu ia na Honda ver lá a moto zerada. Foi um lançamento, né, na época, então eu vi o povo andando também,
E eu ficava me imaginando andando na moto, a cor que eu queria, e meio que, tipo assim, nesse universo de infinitas possibilidades, meio que você vai, como se fosse um desenho de criança, você vai pintando, assim, conforme você vai alimentando com emoções, com o seu dia a dia, você vai pensando que já é seu, como eu falei aqui no versículo no início, se você pensa que já é seu, meio que você já vai preenchendo esse espaço, então você vai criando digamos que outra dimensão, outro universo, como queira interpretar, até não tem prazo também, né? Uma coisa também legal que eu também tive que aprender isso às vezes pela dor, né? Sim. Nós os humanos, somos imediatistas, né, com as coisas, principalmente bens materiais. Sim. Então foi assim que eu fui me introduzindo e vendo que realmente funciona e funcionou com muitas outras coisas da minha vida. Perfeito. E essa questão do usar sem perceber, ela acontece. Acontece porque antes, né, em 2011 eu comecei a ter esse contato, foi o Paulinho indicou esse livro, não me emprestou, você acredita? Não me emprestou, regulou o livro, falou. Ele falou, não, vou emprestar. Aí ele falou, aí eu era alguma coisa, ele falou, meu livro de cabeceira. Aí eu falei, eu vou imprimir. Aí eu procurei o livro e imprimi. Olha, eu era assim, que horror. Você evoluiu. Faz parte do processo. Aquele apego doido. E assim, naquela época hoje eu me considero uma pessoa mais desperta. Aí a gente até brinca, né, que é o distraído. Antes eu era distraído. Não entendia muito. E tinha até esse contato, só que muitas coisas na vida já tinha acontecido desse desejo, sabe? Esse desejo sincero que você quer, e aí parece que tudo que você vai fazendo, o universo vai conspirando e vai dando certo. Então a gente usa muito sem saber, porém quando você descobre, você começa a estudar, você vai potencializando o seu, vamos dizer, essa energia que você, de certo modo, você manipula, sabe, para os seus objetivos. Sim, você manifesta, né, que é a cocriação que tanto falam também. Por isso a importância de estudar, mesmo que a gente já use sem saber, quando você começa a estudar sobre o assunto, parece que fica mais potente. Entendeu? Então você vai entendendo o processo, é muito legal. Esse poder de cocriação aumenta, maximiza. O que você falou da sua moto, obviamente a gente vai aprimorar depois em outros podcasts, se eu tiver a honra, né? Óbvio. Cadeira cativa, cara, é o bagulho de vocês também. Mas tudo que você materializa você pensa na quinta dimensão e é materializado nessa terceira dimensão, que é o planeta Terra, entendeu? Então é por isso, o prazo depende muito daquela sua fé, né? Sim. Eles dizem, das suas emoções, de quanto tempo você consegue manter esse pensamento vivo. Pode ser daqui um ano, daqui um mês, hoje, enfim. Sim. Eu tinha uma pulseirinha daquelas de Salvador lá, Nossa Senhora do Bonfim. Você tinha? Aí tinha que fazer um pedido, né? Eu tenho. Aí só você tem ainda? Esse aqui? Só estouraria quando o pedido se realizasse, né? Sim. Eu tive uma que ela estourou em 2 dias. Falei, caralho, nossa. E o pedido realizou. Fiquei feliz. Falei, caralho, legal. Entendeu? É claro que são crenças, né? Mas você falou são um exemplo. Que a gente tá na terceira dimensão, o que seria essa dimensão? É a escala evolutiva? Porque assim, todo mundo, a gente é espírito, né? A gente não pode aprimorar esse assunto agora, sim. porque envolve assim, muita coisa também, religião das coisa. pessoas, enfim. Mas nós somos espíritos quando a gente dorme ou medita. Pode chamar de consciência? Consciência. Nossa consciência nossa consciência já permeia e vai para a quinta dimensão, e lá a gente tem outros contatos, né? Porque aqui então é uma experiência. Também é uma experiência. Nessa visão aqui seria uma experiência. Concorrida, viu? Porque aqui é o jeito mais fácil da gente materializar as coisas, em tese. Né? Materializar, como posso dizer, evoluir como seres humanos, porque é tudo mais condensado. E aí vai subindo, conforme a consciência, subindo, vai tendo mais consciência, vai tendo experiências diferentes. E são leis diferentes, né? Aqui a gente é regido pelo karma, né? Pela ação e reação. As leis físicas também. Pelas leis físicas. Lá em cima já é uma questão assim, é um processo evolutivo para que todas as consciências evoluam, só que através do bem. Entendeu? E aí tem os planos hierárquicos lá, mas são questões assim que envolve ego também, desapego com o ego, né? Então, sim. Ou a pessoa fala, eu tenho medo de espírito, mas você é um espírito. Então você se olha no espelho, então. Só tá congelado. Mas isso aí a gente vai conversando mais pra frente. Então, voltando ao nosso início lá, uma pessoa que esteja assistindo a gente, esteja ouvindo a gente aí, que não sabe, não teve contato com lei da atração, como que funciona? Assim, Paulo, não sei, Galanzinho também, não sei como que funciona. É só pensar, é só sentir, eu posso ter o que eu quiser, eu posso desejar até um relacionamento, uma pessoa,
parceiro, uma parceira? Como que funciona? Desde o zero, eu não manjo nada. O que eu tenho que fazer assim para utilizar a lei da atração? O que eu posso fazer? Sobre o relacionamento, você pode sim atrair um relacionamento, só que você não pode forçar a pessoa que você quer ter um relacionamento com você, tá? Sim. Mas aí entra a parte da vibração, né? Que vai atrair uma pessoa. Você atrai semelhante, você atrai semelhante. Pelo menos em algum momento ali vocês estavam numa mesma frequência, e aí com a conversa, com o papo, né? Com o jeitinho de ser, sim. Você vai cativando o seu par. Mas a sua pergunta sobre como utilizar, né? Acho que o livro-chave ou é O Poder do Subconsciente, né? Do Joseph Murphy, ou O Segredo, da Rhonda, que você já começa a ter uma visão mais profunda sobre... Profunda não, mas uma visão mais básica sobre o que é a lei da atração e como que funciona. Mas basicamente é isso que você falou, é pensar e sentir. A maioria das pessoas fala, mas eu penso pra caramba assim e não consigo atrair. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma frequência, o coração tem uma frequência 10 mil vezes maior. Então quando você pensa com emoção e sentir que aquilo se realizou, ou sentir que aquilo se materializou, com o coração é mais rápido, o processo é mais rápido, entendeu? Então não é só pensar, é pensar e sentir como já estivesse realizado. Esse é o grande segredo do segredo. Então o rapaz lá entrou, acabou de acordar, começou o dia dele. Parou ali na cama ainda, visualizou o que ele quer, o que ele quer atingir. Ele tem que sentir isso também, não tem? Tem que sentir como se fosse dele, como você está explicando. Então, sim, seria isso, né? Exatamente. Vamos lá, o foco, por exemplo. Para quem a pessoa não consegue, ela quer começar, mas ela não entendeu. Primeira coisa é o foco. Você vai focalizar no que você quer. Sempre no que você quer. Nunca o resto é resto. Não é um carro, mas qual carro que você quer? Então tem que ser a BMW, a 320i, tem que ser uma determinada. Vai determinar, vai ter um foco naquilo. Não vai cair carro do céu. Isso aí, porque se a gente está nesse... isso aí a gente vai entrar também, só se o cara ficar aqui, então já ganhei, então não é fazer mais nada, então a gente já entra nesse porque a gente está num corpo físico, igual o Paulo falou, a gente está em um plano, em uma dimensão e aqui tem suas regras. Então, se a pessoa não vai usar dessa maneira, mas o foco eu acredito que ajuda muito, porque a partir do foco você vai especificar o que você quer, qual o seu objetivo, e você vai começar a trabalhar nisso como se fosse um projeto. E quais os passos que agora eu preciso para ir alcançando? E você vai fazendo, entendeu? E aí tem gente que fala, não, mas isso é algo racional. Pode chamar de racional. Porém, se você não tiver esse pensamento, você vai acabar poluindo tudo que você quer com outras coisas, com o que você não quer. Exato. Então eu iniciaria pelo foco. E outra ferramenta também muito útil e que eu usei muito tempo, principalmente eu tinha uma dor parecida com a sua questão do ser empregado. Nada contra, tem gente que é feliz assim, mas eu não gostava. Aí acabou atraindo gente que não gostava, você, o Paulo, ninguém gosta. A gente semelhante atrai semelhante. Atrai semelhante, que é uma falácia dos opostos se atraem mais ou menos, né? Na verdade é o semelhante. E deixa eu chamar uma técnica ou ferramenta que eu utilizava muito da repetição. Ficar repetindo, por mais que pareça algo bobo, algo idiota assim. Você repetindo falando? Falando, repetindo frases. Legal. Eu anotava as frases. Afirmação, né? Afirmações, isso aí. Usando afirmações. Tanto você ter um foco no que você quer, especificar, anotar, escrever o que você quer, esquece o resto e repetição. Porque isso automaticamente você começa a repetir para você mesmo e por mais que no começo você não acredite, vai chegar um momento que você vai começar a acreditar no que você está falando coisas e seu cérebro começa ele vai te condicionar aí no destino que você quer. Por isso que a gente tem um problema aí, vou até citar que é uma técnica, desculpa, pode falar. Que é uma técnica até que era primordial assim na escola grega, que foi uma das maiores escolas aí que formou tantos filósofos aí que ajudaram tanta gente. Sim. Então a repetição realmente é repetir. Que funciona para mim também. E funciona para tudo, para coisa boa e para coisa ruim. Sim. É só você ligar a televisão, entendeu? Que quanto mais repetem catástrofes, mais acontece. Entendeu? E se usasse essa ferramenta, não que coisa ruim não aconteça no mundo, tem, entre aspas, né? Ruim, porque é só, como ele fala, um contraste, depois a gente pode falar disso. Mas a repetição, ela tanto pode ajudar para acontecer uma tragédia, quanto para o positivo. Então, usa a ferramenta da maneira positiva na sua vida. Por que você vai usar
uma ferramenta tão poderosa para o Puta de uma ferramenta, Sim, né? repetição. Repetir, escreve sua frase, o seu objetivo, lê e repete todo dia. Lê. No começo é algo bobo, tá? Que você pode se sentir meio bobo fazendo, mas depois de uma semana, 10 dias, seu cérebro começa a condicionar. Isso te dá uma energia que eu não sei de onde vem, mas dá muita energia para você cumprir o seu objetivo. Tá? Então eu acredito que isso é uma forma de manifestar a lei da atração. Maravilha. Repetição. Que aula, que aula. E o que sabota, guys? O que sabota a lei da atração, assim? O que eu senti que sabotou algumas coisas minhas, atrasou, né, na verdade, eu consegui contornar a situação. O que eu senti bastante foi a ansiedade. Meio que assim, tem algumas pessoas que sentem, mas não foi no meu caso, mas eu senti que a ansiedade, ela meio que sabota legal, assim. Então, eu pensei, eu quero o meu próximo sonho, eu quero isso pra daqui um mês. Não é assim que funciona, amigão. Não é? É isso aí. Então é uma lei muito superior a gente que vai reger isso, que vai trazer... e outra coisa também legal que eu queria falar, se eu ficar aqui de boa, eu quero uma casa. Aí se eu ficar aqui de boa sem trabalhar, sem fazer nada, vai acontecer só pela lei da atração ou eu tenho que ir atrás também? Você tem que ir atrás. Ação, né? Ação. Com certeza. Eu acredito para um ser, né, que está um humano. O humano hoje é o ser mais desenvolvido, né, que tem a mente, acho que foi a ferramenta diferencial, né, para os outros animais. E o mais teria que ser um ser muito, vamos dizer assim, muito mais evoluído que o ser humano, para poder conseguir fazer esse processo. Eu não acho que é impossível. Se tiver um ser extremamente evoluído que pensar e materializar. Porém, se você está no corpo humano, Paulo está no corpo humano, é porque a gente tem alguma regra, alguma limitação a gente tem a cumprir para poder subir de uma etapa, né? Uma etapa, para poder subir nesse processo. Perfeito. Então, para um humano comum, não vai acontecer. Tem que seguir esses protocolos, né? Tem que seguir a lei, vamos dizer, natural das coisas, que é construir, né? Para você plantar, para você colher. E em nossa natureza, nós somos átomos, né? Em constante vibração. Zzz, como diz o Hélio Couto. Então, ir contra essa vibração, ou seja, ficar na zona de conforto, é ir contra essa evolução natural do ser humano, entendeu? Então, um processo de sabotagem da lei da atração é justamente o comodismo, a zona de conforto, entendeu? Por isso e aí vai de contra com o que você disse, né? O exemplo que você deu de ficar de boa, esperando a coisa acontecer. Né? Não acontece. É inércia, né? Inércia, você está indo contra o que você é criado para fazer. Ansiedade, né? Então, quer dizer, e a ansiedade, quanto mais parado você fica, mais ansioso você fica. Uma coisa que eu fica. Se você ficar, tipo assim, se você estiver em movimento, eu quero esse objetivo, você começar a fazer, a sua ansiedade diminui. Se você começar a dividir por etapa, é um projetinho, cara. Tudo que a gente quer é um projeto. Você vai dividindo por etapa cada passo que eu quero dar. Então isso é uma forma, eu acho, de tirar um pouco essa ansiedade. Sim. A pessoa pode usar, tipo, hoje eu tenho que cumprir tais atividades, vou fazer. Sim. Entendeu? Claro que tem que ter uma divisão legal, não precisa ficar sobrecarregado, que também... Aí a pressão, né? Sim. Ansiedade ou pressão. Você ficar pressionando, vou fazer tudo hoje. Não, você não vai fazer tudo hoje. Aí entra também no... Ixi, é muito tema, viu, cara? É muito hermetismo, né? Que a sim. gente tava falando quase agora Você vai muito para um lado, você coloca, hoje eu vou trabalhar, vou me matar de trabalhar. Tá. O pêndulo. Amanhã você não vai fazer nada. Sim. Você vai começar na academia, hoje eu vou treinar 4 horas seguidas. Cara, você vai ficar uma semana sem treinar porque você foi muito para um lado, ficou em desequilíbrio, né? Sim. Essa própria parte que ele falou do átomo, essa mesma mesa aqui, o microfone, o notebook, mesmo ele estando em estado parado, as partículas, os átomos deles, os elétrons, estão sempre em movimento. Eu não lembro qual movimento que eles ficam, mas eles giram em torno de um próprio eixo. Eu não sei se é um movimento horário ou anti-horário, mas eles também, isso aí já entra, a geometria sagrada também, é outro papo. E o professor... Tem espaço, hein? Aí é o átomo, né? O átomo, eu já vi pessoal tentando fazer em escala que, tipo, se você pegar um campo de futebol, Morumbi, você colocar uma bola de futebol no meio, ali é o núcleo. E os elétrons é o estádio. É o tamanho do estádio. Então aqui é mais vazio do que matéria. Se condensar toda a matéria que tem aqui, vai ficar um grãozinho. Nem um grão, né? Isso é um sistema muito louco. Legal. Coisa que a gente não aprende isso em escola, né? Mas também é outro tema também. A gente aprende, mas com outra linguagem, né? Pra que a gente não aprenda isso. E é muito, muito raso, né? Enfim. E o professor Hélio Couto também, né? Que você também já escutou algumas palestras.
ele também fala do soltar, né? Que seria um remédio contra o medo, contra a ansiedade. Então, o que seria esse soltar, meus queridos? Paulo explica bem. O soltar é basicamente você trabalhar para aquilo, né? Não é simplesmente, não vou fazer nada. Não. Por exemplo, quando o Siddhartha Gautama se iluminou, né? Ele trabalhou tanto, ele queria saber como que seria a iluminação. Com Buda, né? Com Buda, né? Fez tanto, trabalhou tanto, mais tanto, fazendo bem para as pessoas, né? E ele não conseguia ter essa iluminação. Por quê? Ele botava muita pressão ali. Cara, como que eu faço? E aí que tá. Quando ele falou assim, eu desisto, ele iluminou. Ansiedade, né? Ele iluminou a ansiedade também. Ansiedade. Então, muito... Só que aí o grande ponto é o seguinte, as pessoas elas querem soltar, só que elas não fizeram nada. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Ele trabalhou. Quando eu falo trabalhar, não é ser o burro de carga. É você trabalhar em coisas que são produtivas para a humanidade, ajudar o próximo, enfim. Toda benevolência, ela entra como uma contribuição. E aí, é basicamente isso. É você fazer o seu trabalho, só que não botar pressão nisso. Entendeu? Esse é o soltar. O meu relacionamento não tá indo bem. Você tá botando pressão ali. Quero que ela fique comigo. Tô com medo de perder a pessoa. Tô com medo de perder. Aí você fica naquele game incessante lá, incansável, e você perde. Ou você tá solteiro, quer uma pessoa e fica muito ansioso. Eu não consigo, sei lá, eu chego na menina, a menina não dá moral, que não sei o que, entendeu? Mesma coisa. Né? Então o soltar é basicamente isso, do taoísmo, né? Uma coisa. Vai lá se vocês quiserem beber água. Então, voltamos. Tomamos uma aguinha. Esses lindões aqui de novo. A gente estava falando do desapego, né, Paulo? Do soltar, Danazinha também. O professor Hélio Couto, né, que eu já tinha mencionado também, ele dá o exemplo, né, do restaurante. Quando você pede um prato, quando você está no restaurante, você está ali conversando, que a gente está aqui, a gente está no restaurante, o garçom vem, digamos que o prato está demorando, não sei o que, se você para pensar nisso que está demorando, mais ainda, estou dando ênfase à falta, ênfase à escassez. Então, mais tempo, isso tende a continuar assim. Então, o soltar também faz parte disso. Fiz o prato, tô aqui, curto o momento presente aqui com vocês, entendeu? Sim. Então, eu não vou duvidar que o meu prato não vai vir, porque eu vou pagar também por ele, entendeu? Sim. Pra gente ter essa certeza, esse desapego, né, às coisas, ao que a gente deseja, ao que a gente solta, pra lei da atração cumprir assim, exercer a total força, né, Ele fala nesse exemplo, ele fala também da mudança, né? Às vezes a pessoa, ela quer X coisa, aí passa 5 minutos, agora eu quero Y, passa 5 minutos, eu quero Z. Então a pessoa perdida, né? Perdida, e aí nesse exemplo do restaurante que ele fala você chega no garçom e fala, eu quero esse prato aqui, frango. Aí dá 5 minutos você muda de ideia, aí você pede bife, aí daqui a pouco você pede uma macarronada, não vai chegar nada. Não chega nada. Então a pessoa ela precisa se conhecer, né? Ter um pouquinho de autoconhecimento, descobrir qual objetivo ela quer para ela poder manifestar isso. Como muitas pessoas distraídas, né? Que não estão despertas aí para esse tipo de ideia, de pensamento, ou essa ferramenta não conhecem, elas acabam mudando muito. Isso aí nunca manifesta. Aí ela fala, então não existe. Por quê? Porque ela tá ali, ela não sabe ainda, né, o que quer. Isso é interessante. O Tony Robbins também, ele não fala de soltar, né? Ele é também um dos grandes disseminadores aí dessas filosofias do pensamento, como que funciona essa parte do pensamento, que te gera um sentimento, que te faz ter uma ação. Também tem toda essa parte, ele dissemina isso muito bem. E o taoísmo também, cara. O taoísmo que o Galanzinho a gente estudou, eu já li, recentemente eu li o Tao Te Ching também, que ele bate bastante dessa tecla, e tem a filosofia que chama Hui, eu não sei como pronuncia, né? Porque é um termo, um sotaque muito difícil, que é ação pela não ação. Como que é o nome? Hui. Parece com aquela marca, né, acho que de eletrônicos. Deve ser a mesma escrita, né? Então, que é a ação pela não ação. O que seria isso? Então, é a gente fazer esse ato iniciático de pensar, de fazer todo esse processo de pensar, sentir, agir, ter a gratidão, de já imaginar que é seu, e depois você soltar isso daí, que é a não ação. A não ação não é que, né, a gente falou, de ficar de braço cruzado, de não fazer, de não trabalhar, de não buscar, de não aprender. Não é isso. É a questão de você simplesmente desapegar. Fiz o meu processo de manhã, de noite, orei, enfim, qual seja o seu protocolo, o seu procedimento pessoal,
você soltar, você tá no momento presente, você tá almoçando com seus amigos, almoça com seus amigos, esquece. Sim. Tem gente que vai mexendo no celular, tem gente que nem consegue se conectar com a própria, às vezes, com a família, o próprio cônjuge, enfim. Então, esse que é a ação pela não ação também, que ela bate bastante nessa tecla. E o budismo também, o budismo ele bate, você também... Sim, eu gosto muito de sistemas. O Tao é uma filosofia muito boa, assim, muito interessante e muito útil na vida prática, né? Eu gosto dessas filosofias, tipo, o taoísmo, o estoicismo, são coisas práticas, né? E o Tao eu lembro muito é como se fosse uma plantação, né? Você vai e coloca uma semente na terra, ó, você fez o seu trabalho, adubou a terra, colocou a semente, regou, cara, não adianta você ficar ali. Deixa acontecer. Você tem que deixar acontecer, você tem que esperar. Você tem que ter a certeza que você plantou a semente certa, né? Agora o resto, aí depois você vai colher o que você plantou. Não precisa eu ficando do lado ali da semente ou não, isso não vai mudar para ela. O processo minha parte já foi feita. Então, esse soltar assim... Se eu ficar pensando aí todo dia, ela não vai crescer mais rápido do que eu tava pensando. Não, nem mais rápido, não vai crescer mais porque eu tô em cima dela pressionando. Entendeu? Então, isso é bem... Vale a pena a gente pensar, até porque no começo, né, quando a gente quer manifestar a lei da atração, a gente, igual a gente falou, você vai usar técnica de repetição, vai ali todo dia acorda, repete, foca no seu objetivo. Mas vai chegar um momento que você já entrou no caminho, né, vamos dizer assim. Sim. Então ali você já não... Talvez no começo você vai pressionar, nem seria a palavra certa pressionar, mas no começo você vai ficar mais imerso, né? Vai ficar imerso. Fazer uma imersão no que você quer. Mas ali passou 10 dias, 15 dias, você vai relaxando, você já está no caminho. Então aí é esperar, se você plantou certo, você vai colher o que você espera. Tem até umas historinhas, né, de reflexão. Às vezes, na verdade, são que nem as parábolas que Jesus fazia, né? Então, se eu não me engano, eu escutei uma semana passada, que era mais ou menos assim. Eu não vou contar com a mesma exatidão, mas vou tentar contar aqui. Que o Buda e um discípulo dele estavam caminhando e queriam atravessar um rio, assim, uma espécie de rio, não era muito fundo, mas precisava ter um certo cuidado. E nesse rio, nessa travessia, eles trombaram com uma senhorinha, uma velha, né? E ela também queria atravessar, então o Buda ofereceu ajuda a essa velhinha. Então aí Buda colocou-a nas costas, né? E atravessou junto com seu aprendiz, acompanhando. E quando eles terminaram de atravessar, a velhinha simplesmente desceu das costas dele e seguiu o caminho dela, sem dizer nenhuma palavra, não agradeceu, não fez nada. Então, e o Buda, logo em seguida, né, desse ato, né, o aprendiz veio e falou: eu tô perplexo que ela não veio agradecer, ela não tinha condição física da própria energia dela, do próprio vigor dela de atravessar aquilo ali sozinha. Então ela não fez nem questão de agradecer, e nisso passou um dia, Buda não respondeu. Passou um dia, Buda não respondeu, ficou quieto com relação a essa dúvida, né, esse questionamento do aprendiz. Passou outro dia, ele fez essa mesma pergunta: eu não estou acreditando, isso está me corroendo, não estou acreditando que ela fez isso e você não se pronuncia. Tipo, meio que isso foi alimentando esse... No terceiro dia, ele perguntou novamente, o aprendiz perguntou para o Buda, e aí o Buda rompeu o silêncio dele, né? Eu carreguei ela só por aquele momento, ele falou pro aprendiz, e você tá carregando ela por 3 dias, entendeu? Então, tem vários eu não contei da mesma exatidão, mas acho que deu pra entender a lição de moral, então... Tá voando, hein, John? que isso. Então, o que a gente tá carregando com a gente, né? A gente tá carregando esse anseio, esse medo, ou a preocupação, o que a gente está carregando com a gente mesmo, né? Então pra gente soltar, e quando ele se desapegou daquele sentimento, nesse exemplo, na nossa vida também, quando a gente se desapega das coisas que a gente quer e vive o momento presente, a gente entra num fluxo universal, né, bro? E o Sêneca também, ele bate também nessa parte de desapego, né? O que você pode falar pra gente aí? Você também é um amante especialista de estoico. O Sêneca basicamente a gente não se prender a fatores externos, né? Ou seja, aquilo que a gente tem que focar sempre no nosso eu interior e naquilo que é externo, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Tô saindo de casa, começou a chover. Eu reclamo? Não tem por que reclamar. Você só perde a sua energia vital, o seu chi, pelaquela reclamação, né? Porque é algo que você não pode mudar a chuva. Então, o que você faz?
Ou você sai na chuva, se molha, fala, opa, gratidão universo pela água que me molha. Sim. Ou simplesmente pega o guarda-chuvinha e segue a sua jornada, com alegria e felicidade, entendeu? Então quando a gente coloca a nossa felicidade em fatores externos, é aí que é o problema. E o Sêneca, ele aborda muito bem isso no estoicismo, né? Sim, o Marco também, né? Marco Aurélio Também, ele bate bastante nessa técnica pra gente não se prender a comportamentos. Eu convidei aqui esses dois maravilhosos para estar aqui, mas e se um recusasse? E se eu tenho que trabalhar, eu vou levar minha mãe em tal lugar, enfim. Surgem contratempos, coisas que a gente não controla, até mesmo tempo se acabasse a energia, se acabasse a internet, ou meu computador não funcionasse, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que estar ciente, a gente tem que estar preparado, que isso é uma coisa que eu amo no estoicismo, que prepara a gente para muita coisa, né? Muita coisa. O controle não controla, né? Os fatores externos a gente não controla. O interno a gente controla. O interno a gente controla. Isso diz respeito a gente. Como que eu vou interpretar o que me rodeia aqui, entendeu? Maravilha. Dos objetivos também, eu acho que o estoicismo ele fala muito do desejo, né? Sim. Do desejo, porque, por exemplo, a gente falando aqui da lei da atração, né? A gente sabe que tem uma ferramenta para você alcançar, uma ferramenta, uma técnica, energia, o que N nomes que tem você muita gente que chama, né? Quiser chamar. Porém, você tem que saber o que você deseja ali. E o que você deseja, quando você entra, que eles até falam que é um estado meio de apatia, né? Você é uma pessoa mais equilibrada, né? Você não deseja muito. Muitas vezes você vai desejar algo que você não precisa. É porque você quer e você tem que ter ciência disso, né? E não é porque você cumpriu ou não cumpriu o objetivo que você vai sofrer, que você vai... Não, tá tudo certo. As coisas têm que ser do jeito que elas são mesmo. Então quando você reduz a quantidade de desejos, né, que você tem, você fica até mais satisfeito na vida, né? Então é muito mais fácil você fazer 1, 2, 3 pedidos e coisa que você vai cumprir, né? Coisa que você vai cumprir, do que você tentar ter muitos desejos e não conseguir nenhum, porque aí você um atrapalha o outro. Entendeu? Então, manifestar essa lei da atração de maneira, vamos dizer assim, consciente. O que você realmente quer, o que você realmente deseja. Coisas palpáveis, né? Sim. Não adianta um cara que ganha um salário mínimo que ele ganha 1 bilhão, né, Paulo? Daqui 1 ano, Não acontece, cara. Você não consegue nem ganhar 3, 4 mil, como você vai conseguir ganhar 1 bilhão, entendeu? Tipo, vai de pouquinho. Sim. Entendeu? Que é algo que manifesta, sim, a lei da atração se manifesta, mas ela também é assim, será que você está preparado também? Sim, exatamente, cara, do preparo da pessoa. Então é uma escada, né? Você vai subindo. Existem os fatores sorte, né? Mas por isso que 99% das pessoas que ganham na Mega Sena se endividam. Isso. Entendeu? E contar com a sorte? Envolve educação financeira. Sim, tudo isso. Esperar pelo acaso não sei se seria o mais interessante. Pular degraus, né? Isso aí, rapaziada, a gente já falou, acho que quase tudo disseminou bem, né? Então, vocês querem alguma consideração final aí? Consideração final? Consideração final. Ou se vocês quiserem falar, mano, fica aqui. Eu amo vocês, caralho. Não, o John tava forçando a gente a fazer uma consideração final. Não. Não, mas vamos lá. E nos bastidores ele tava me zoando aqui, esse safado. O grande intuito da vida é, obviamente, a evolução, né? E ajudar as pessoas, né? Qualquer ação de bem faz com que você, obviamente, consiga ganhar um espaço a mais nessa caminhada para a iluminação. E é isso. A gente sabe que o mundo está cheio de futilidades, está cheio de superficialidades. E quanto mais a gente se manter num caminho justo, né? Com inteligência, como posso dizer, com consciência, obviamente a gente vai atrair mais disso para nossas vidas. Sim, né? sim. E acho que é isso que importa. Se cercar de pessoas maravilhosas, não evitar aquelas pessoas que cheguem até você que queiram também uma ajuda, né? Que cabe a nós, e fornecer ajuda, sem ver a quem, simplesmente fazer o bem, não é não? Caralho, vamos que juntos. mensagem, hein? Nossa. Gratidão ao universo. Você, Galazinho. Não, as considerações finais é mais a questão acredito na consciência, né? Que a gente falou espírito, consciência. Você não focar, a gente até falou do estoicismo, não focar tanto no externo, tá? Que o seu resultado ele é interno. Então você não é a sua roupa, você não é o seu corpo físico, tá?
nem os seus pensamentos você é uma consciência, que está muito além disso, tá? E aí a gente, com o podcast, com as entrevistas, vamos tentar se ajudar e ajudar as outras pessoas a conseguir enxergar que elas estão além da matéria, né? Da matéria. Existe algo além disso, tá? Uma consciência, um espírito. E a gente vai conversando, dialogando e chega no ponto de equilíbrio, assim. É isso. Maravilha. Quero agradecer vocês, caralho. Esse vídeo aqui já, ó, rapaziada, eu também usei a técnica da lei da atração para estar fazendo isso, para estar entregando esse presente para vocês. Para quem estiver assistindo, eu não tô ligando para visualização, tô ligando para conversar com o Jonatas antigo, que não sabia o que era a lei da atração, com o Galã antigo, o Paulo antigo, que isso aí possa tocar, né, o coração de alguém, assim como tocou o meu, possa servir de ferramenta de iluminação, né? Então, é só gratidão. Acho que a gente falou conteúdo muito top aqui, que eu particularmente não vi tantos assim, com tanta qualidade que a gente fez aqui, modéstia à parte. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigadão, galera. Fala, Obrigado, viu? Amo vocês.